boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para você, sua família. Estão todos vocês bem? Mas hoje vamos começar uma série de estudos sobre a história da igreja. Você está vendo aí no meu, na minha live, eu vou estar falando sobre a história da igreja. É muito importante nós estudarmos isso. Hoje queremos usar a aula de número 1 e nós vamos falar sobre a igreja do primeiro século. Então, é muito importante isso aqui que eu estou estudando com vocês, sobre a igreja do primeiro século. Muito bem? Vamos passar? Então, vamos lá, vamos estudar sobre a igreja do primeiro século. Nós temos muitas coisas para aprender sobre essa questão da igreja. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar sobre a área limitada do cristianismo primitivo, o cristianismo da igreja do primeiro século. Então, dentro da área cultural em que o cristianismo surgiu. Então, aqui no slide já tem alguma coisa escrita aí, mas eu quero falar na base daquilo que está escrito. Então, aonde surgiu o cristianismo? O cristianismo surgiu na bacia do Mediterrâneo. Então, foi simplesmente um dos centros da civilização contemporânea que abrangia somente a minoria da humanidade. É importante que esse fato seja levado em conta que, se pretendemos ver a história da fé em sua verdadeira perspectiva. Então, nós não estamos aqui para fazer uma especulação histórica, nós queremos contar os fatos históricos realmente na forma como tudo surgiu. Então, aonde que começa o cristianismo? Na Palestina. Começa com o povo judeu e depois vai se espalhando pelas demais civilizações. Então, uma vez que durante os últimos 450 anos o Ocidente e a sua cultura foram progressivamente dominantes em todo o globo, e visto que em conexão com ele, o cristianismo teve a sua expansão mundial, somos inclinados a considerar essa condição como normal, em vista que as circunstâncias que durante os seus primeiros 5 séculos o cristianismo ganhou a fidelidade professa do Império Romano. Então, veja que o cristianismo se expande e ela conquista o Império Romano. E o Império Romano é o que abrangia todo o Ocidente. Muitos pensam que já nessa época tão antiga ele tinha conquistado o mundo. Isso está totalmente errado. A leste do Império Romano estava o Império Persa, que por século lutou contra Roma em pé de igualdade. Então isso daí são informações que literalmente você precisa ter. A gente acha que o Império Romano dominava todo mundo na época de Jesus, e não é bem uma verdade. O Império Romano dominou algumas partes do Ocidente, mas a leste havia o Império Persa, que tinha o teor de uma guerra contra o Império Romano. Então, seus governadores consideravam o cristianismo de maneira hostil, parcialmente por causa da sua associação com o rival crônico deles, e lutavam contra o seu ingresso no império deles. A Índia, embora dividida na esfera política, era a sede
de uma grande cultura que influenciou a área do Mediterrâneo, mas que, a respeito dos seus amplos contatos comerciais, era pouco afetada pela religiosidade do Ocidente. Então, daqui a pouco a gente continua essa